de membros. Diz a Bíblia, inclusive, que num único dia se agregaram mais de 3.000 pessoas, assim, ó. E foram outras, né? A gente não sabe qual foi a extensão da igreja de Jerusalém, 20.000 pessoas, 30.000 pessoas, nós não sabemos. E Tiago era pastor dessa igreja. Vamos ver então alguns textos. O primeiro em Marcos capítulo 6, versículos 1 a 3. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada e esses milagres que ele faz? E o 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, para dizer que era meio irmão de Jesus, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então, quer dizer, aí mostra, né, que era meio irmão. Tem algumas pessoas que, não gostando da ideia de que Maria tivesse outros filhos, querem dizer que o que ali está escrito seriam primos. Não é. Né, na tradução. Olha, vocês não têm que adaptar a Bíblia à doutrina de religião nenhuma. Vocês têm que seguir o que a Bíblia fala. E a Bíblia é contundente. São irmãos de Jesus, ok? Então, guarde isso no teu coração. E edifique a sua vida em cima da palavra e não em cima de doutrinas que outras religiões possam ter, ok? Vamos agora para uma carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Gálatas 1, verso 19. Que diz o seguinte: não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Portanto, Paulo é contundente em afirmar que Tiago era irmão do Senhor Jesus. E encarado aqui como uma pessoa de atuação apostólica. Né? Exatamente, era um líder. Exatamente, era isso mesmo. Atos. Agora, o livro, a carta, né, o escrito que Lucas, o médico, deixou. Vamos ler em Atos, capítulo 21, versículo 18. Diz o seguinte: no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Mais uma vez frisando... mostrando a liderança que Tiago já existia, né? E junto com Lucas, que era médico, que estava o tempo todo com Paulo. Aliás, só uma pequena observação. Esse Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, ele não é judeu. Ele é o único autor do Novo Testamento que não é judeu, e o que mais enfatiza o ensino social de Jesus. Tanto é que o Evangelho de Lucas, que é o mesmo Lucas, é conhecido como o Evangelho social. É só Lucas que fala sobre a parábola do bom samaritano, é só Lucas que fala sobre a parábola do filho pródigo, etc. Esse é um outro assunto que a gente pode analisar no outro momento. Okay. Um quarto texto, vamos ainda continuar em Atos, Ana Rita, capítulo 15. Atos 15, verso 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Mostrando mais uma vez a liderança, né? Portanto, Tiago ele tem uma liderança forte, é inconteste. Exatamente. E eu acho que isso deixa bem claro para nós. Que ele era o autor, então, né, desta carta. Exatamente. Agora, aquele que escreve uma carta para alguém. Vamos ver para quem Tiago escreve. Eu acho que está claro para você, não está? Quem é Tiago? Tiago, irmão de Jesus, pastor da igreja primitiva em Jerusalém. Um homem bom, líder, com conteúdo, e que com certeza foi enorme bênção. Destinatário. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Ou seja, é saudações. Uma carta circular, uma carta aberta, na Rita. Lê para mim também o versículo 12. Okay. Aqui em Tiago, capítulo 1. Posso tecer um comentário a respeito desse primeiro versículo, que eu achei muito interessante? Normalmente, quando essa carta personaliza tanto algo pessoal para mim, para você e para quem está nos assistindo, que diz o seguinte: daí o interesse que a gente quer que você esteja vibrante, depois então desse programa 100% Vida, você vai ter uma coisa só na sua cabeça: eu preciso ler a carta inteira de Tiago, porque é muito bom. É uma benção.
Primeiro que ela é atual e ela é escrita às 12 tribos, ou seja, são as pessoas que se converteram, eram antigamente os judeus e que estão dispersas pelo mundo. E quem somos nós hoje? Senão esses peregrinos, senão esses cristãos que têm as diversas nacionalidades, que estão nos diversos países, mas que têm realmente a fé em Jesus. Então é para nós essa carta, isso é que eu acho muito tremendo. Essa carta é atual, essa carta é para nós, essa carta realmente mostra que a gente pode estar acreditando porque ele é um homem de Deus que escreveu. Enfim, vale a pena mesmo a gente prestar atenção, né? Eu acrescentaria um detalhe, Ana Rita, assim, o que mostra Tiago. Tiago, ele, enquanto Jesus estava aqui na terra, repito, ele não era convertido, mas ele era uma pessoa que estudava a lei de Moisés. Certo. Era envolvido, era um rabi. E quando ele vê agora Jesus ressurreto, e ele entende que Jesus era o Messias prometido, ele fica meio que assustado, vendo o tempo que ele perdeu e como ele estava perdido em estudar leis e não estar atento para o fato de que o Messias estava ali e as Escrituras estavam se cumprindo. E é por isso que esse Tiago, líder entre as 12 tribos, se volta para as 12 tribos e diz, gente, vamos acordar, né? Vamos acordar. Né? Vamos acordar. Meio que réu confesso, dizendo, eu perdi tempo, não quero que vocês percam tempo também. Então a gente vê o carinho de Tiago com todos aqueles que de alguma maneira eram liderados por ele. Ele tinha uma ascensão sobre todas as pessoas em Israel. Ele era uma pessoa importante, ele tinha crescido nesse contexto. E agora ele manda uma carta falando a respeito do Senhor Jesus. Então é gostoso quando a gente pode ver essa preocupação com aqueles que de alguma maneira são os nossos, que têm participação com a gente. E é isso que a gente vê aqui na carta de Tiago. E o 100% Vida é assim também, não é, Thomas? Sempre. 100% Vida tem preocupação em passar para você a palavra de Deus. A gente tem preocupação em mostrar para você o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto, daquele assunto. E a gente, hoje, quando a gente falou a respeito de sabedoria, que nós vimos que aqui no versículo 5 diz quem tem falta de sabedoria, a gente precisa de sabedoria todo dia, toda hora, para tomar as nossas decisões, para fazer tudo. Peça a Deus que a dá com liberalidade, quer dizer, com generosidade. Ele dá bastante, o tempo todo em abundância. Quer dizer, vale a pena. E sabedoria não é conhecimento, né, Thomas? Não, é além de conhecimento. Exatamente, é você aplicar o conhecimento. Saber aplicar o conhecimento. Amém. Então, só para completar a questão do destinatário aqui, o versículo 12, Ana Rita, Tiago 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Portanto, ele está deixando claro que o destinatário dele é alvo do amor de Deus. Amém. Amém? Mais um último trecho agora em Tiago capítulo 5, 2 versos, verso 7 e verso 8. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Palavra de carinho, né? Tem muita gente que nas religiões está pisando, fala, chincalha, machuca. Tiago, ele diz, eu quero fortalecer vocês, eu quero estimular vocês. Olha, permaneçam no amor de Deus. Que vale a pena, né? Está passando dificuldade. Ana Rita, que bênção todo o conteúdo de Tiago. Quando a gente vê agora Tiago estimulando as pessoas com amor, com, sabe, aquela vontade de continue dando força, é bem diferente do que a gente tanto vê por aí, pessoas usando a religião para pisar em cima de outras pessoas. A carta de Tiago mostra amor, mostra sustentação. Eu quero orar por você agora. Nós vamos continuar no próximo programa falando a respeito da carta de Tiago. Por enquanto, eu quero que você fique com essas mensagens, sabendo que Deus quer dar para você sabedoria, sabendo que o que de fato religa você a Deus são as suas atitudes de se preocupar com o próximo e de se desviar do mal e ter a clareza que Deus ama você. Vamos orar? Onde você está?
Estenda sua mão para a tela. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Ana Rita, você nos dirige nessa oração. Amém. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço porque Tiago realmente é um guia prático para as nossas vidas. Amém. De como te servir, de como te agradar. Abençoa cada um que esteve conosco. Abençoa a mim, abençoa o Thomas e abençoa todos aqueles que depositam a sua confiança em Ti, meu Deus. Em Teu nome é que nós oramos e agradecemos.